Sabe, pessoal, aqui é o Potter falando diretamente de Belém do Pará. Dando sequência às resenhas dos quadrinhos publicados pela editora Futura do Nathan Never, eu me deparei aqui com um volume mais recente, o 7º volume. E nele estão concentradas algumas das melhores histórias do personagem. Dentre elas, uma história bastante famosa, na verdade o desfecho dela, que remete às origens do personagem. Então vem comigo que eu vou explicar para vocês o porquê que eu considero esse volume um dos melhores do personagem. Bom, não é mistério para quem acompanha aqui o canal que nós somos Nathan Never maníaco e que as histórias do personagem, que tem ganhado cada vez mais relevância no Brasil, sendo publicado por várias editoras, dentre elas a que publica as histórias, vamos dizer assim, seriadas do personagem, que é a editora Futuro. E assim, pessoal, a partir daqui desse volume, passam a ter, só histórias inéditas do personagem. Até a primeira história ainda existia um limbo editorial que o Nathan Never, para quem acompanha de novo aqui no canal e tudo mais, é um personagem que já foi publicado por várias editoras. Várias fases dele já foram publicadas, várias histórias, especialmente até a primeira edição que compõe este 7º volume. A partir daqui, você vai ter apenas histórias inéditas do personagem nos volumes seguintes, que eu também vou comentar com vocês sobre como você pode consegui-lo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, pessoal, e que eu estava assim ansioso para ver como terminava a história, porque apesar dela ter sido publicada anteriormente, eu não tive acesso a essas histórias. Então, quando eu li a última história do volume 6, que é o Abismo das Memórias, que explora um pouco do passado do Nathan Never através de flashbacks, em paralelo a uma investigação conduzida pelo Nathan Never, quando ele vai até um hospital e descobre que um doutor, Dr. Hicks, Victor Hicks, está associado ao óbito de vários pacientes. Em paralelo a essa investigação, ele conhece a nova responsável pelo tratamento da sua filha, a Anne, que está literalmente catatônica desde os eventos que fizeram que ele se tornasse um agente alfa. Ou seja, não é mistério que aconteceu um trauma muito grande na vida do Nathan Never, que fez com que um desafeto dele matasse a sua esposa e ainda assim sumisse, sequestrasse a sua filha. Uma coisa que eu realmente não tinha me tocado ainda, eu achava que, na minha lembrança vaga que eu tinha da origem do personagem, eu achava que a criança era catatônica, a filha dele, a Anne, era catatônica apenas pelo fato de que ela tinha presenciado o crime, mas não foi apenas isso. O vilão, Ned Mace, que é um desafeto, já havia sido preso pelo Nathan Never e tudo mais, nós vamos saber exatamente como aconteceu, em que contexto que aconteceu isso. Ele jurou vingança a Nathan Never, mas além disso, além dele ter matado de forma brutal a esposa do Nathan Never, nós vamos descobrir também que ele sequestrou a Anne. E fica um limbo ali, eu não sabia o quanto tempo ele tinha ficado, quanto tempo Anne, na realidade, tinha ficado sob a custódia desse vilão. Aí nós vamos descobrir que ficaram anos, ela ficou anos sob a tutela desse cara. E isso explica tudo, ou seja, o porquê que a Anne infelizmente, ficou daquele jeito, traumatizada ao ponto de praticamente não interagir mais com o mundo externo, presa no seu mundo interno, no seu casulo de proteção mental, porque você não sabe o que tipo de agrura ela passou, e na mão, sob a tutela do maníaco, do cara que matou a própria mãe dela. Então, cara, isso aí por si só já traz camadas para a história dessa investigação que o Nathan Never inicia aqui no volume 6 e na saga O Abismo de Memórias, dando sequência à história O 11º Mandamento. Deixa eu abrir um pouquinho o volume para vocês, só para mostrar um pouquinho do quadrinho, aquele volume caprichadíssimo, aquela edição que a editora Futuro ela sempre dá o acabamento naquele formato 17 por 23,
312, 16 páginas, preto e branco, né? Papel offset 90 gramas, a capa cartão 250 gramas, sempre devidamente acompanhada, né, dos cards, dos volumes que estão aqui compilados. Só que aqui, pessoal, essa edição, e aqui vai também um outro elogio, nessa edição, ela traz uma história a mais, que é a Jogos de Guerra. Apesar dela não constar dentre os volumes, né, que estão aqui geralmente, que é o 11º Mandamento, A Hora da Vingança e Delírio, que eu vou conversar com vocês todas sobre essas histórias, dando um breve resumo, ela ainda vem com essa história, né, idealizada pelos criadores do Nathan Never, Jogos de Guerra, uma história curtíssima, mas que, cara, é a cereja do bolo também, né, de um bolo muito bem servido, diga-se de passagem, tá, pessoal? E aqui, pessoal, na história 11º Mandamento, nós vamos ver o desfecho, né, da investigação, pois o Nathan Never, no final da edição anterior, né, no Abismo de Memórias, ele descobre que o Victor Hicks, o doutor, ele na realidade ele está fazendo experimentos, trazendo inclusive corpos de detentos, e dentre esses detentos, ele simplesmente descobre que nada mais nada menos que Ned Mace é um dos experimentos do Victor Hicks, está vivo, né, e sendo cobaia do Hicks. Tudo isso faz com que Nathan Never seja, né, numa história de perseguição, né, de investigação, né, ele junto com a doutora do Chateau, que é a doutora responsável pelo tratamento da Anna, clínica onde a Anna é tratada, ela também, né, conhece o Dr. Hicks e inclusive a pedido dela, na realidade, né, como conta a história anterior, que o Nathan Never precisa investigar a história, né, o que é que está acontecendo, por que é que as pessoas, né, os pacientes estão morrendo dessa forma. E aqui, pessoal, nessa história, escrita por Michele Meda, com a arte do Nicola Mari, arte, como sempre, né, cara? O personagem, ele tem uma sorte danada, tremenda, de pegar sempre artistas tarimbados. Mas o que nós vimos aqui, pessoal, é uma sucessão de flashbacks que vão mostrar o treinamento Shaolin, quando o Nathan Never, vamos dizer assim, se autoexilou após, né, o crime, né, que matou, que resultou na morte da sua esposa. Nós vamos descobrir aqui também, pessoal, que o Nathan Never, no passado, ele passava por uma crise conjugal. Resultou nele ter um caso extraconjugal com uma promotora. Fato esse que, vamos dizer assim, só adiciona camadas num personagem que vai muito além daquele do herói, né, cheio de virtudes e tudo mais. Fica muito bem claro aqui que as histórias do Nathan Never, elas não, apesar dele ter o ímpeto heróico, ele patina muito mais aí pelas áreas cinzentas, né, entre o bem e o mal e as decisões que, vamos dizer assim, levariam uma pessoa a ser considerado um herói ou um vilão. Então, nesse caso, nós vamos conhecendo um pouquinho do passado do Nathan Never e nós vamos descobrir também que o vilão, né, o Ned Mace, ele tem poderes extrasensoriais. Além de todos os experimentos que fizeram enxertos tecnológicos no Ned Mace, o que faz dele um personagem, né, além de uma pessoa extremamente maléfica, mas extremamente poderosa, né, fisicamente falando. Ele também desenvolveu poderes extrasensoriais. Vamos dizer assim, nesse lore, né, das histórias do universo do Nathan Never, existem pessoas que têm poderes extra, desenvolvem poderes mentais, com uma leve precognição, telepatia, e eles são chamados de Espers. E nós vamos descobrir que, além do Ned Mace, a Anne também é. E isso aí só acrescenta mais dados ao passado, né, e do porquê, né, das explicações do porquê da Anne talvez ainda viver dessa forma, né, uma forma catatônica, de uma forma que pouco interage com o mundo exterior, pois explica também o porquê que o Ned Mace, além de ter matado a mãe da Anne, levou ela, né, ou seja, na realidade, devido a eles dois terem poderes, né, ou seja, isso reforçou, vamos dizer assim, um elo mental para lá de doentio, né, diga-se de passagem. Mas o fato, pessoal, é que diante de toda a perseguição que Victor Hicks impõe
ao Nathan Never, já que ele sabe que Nathan Never está no seu encalço. Por sua vez, o Ned Mace, que também está preso, sendo uma cobaia do Hicks, está estabelecendo elo mental com a Anne, atraindo ela para perto, né, da onde ele está preso, que é dentro do hospital. Essas duas buscas, né, vão resultar num confronto final entre Nathan Never, Victor Hicks, Ned Mace e um ponto final no abismo de memórias que são as lembranças do Nathan Never, já que ele sofre, né, com muita culpa, não apenas pela morte da sua esposa, resultado de um desafeto, mas também pelo fato de que o casamento deles não estava numa boa fase naquele momento. E que, de forma bastante melancólica, sabe, de novo, indo para aquelas áreas cinzentas do que é que faz uma pessoa, sabe, um bom profissional, no caso dele, um bom agente, ou até mesmo o que poderia ser considerado um herói. É interessante a forma como a história ela dá um desfecho. É mostrado que no final o Nathan Never ele meio que se compara aos seus algozes, sabe? Ele fala que o Ned Mace queria ser, né, o assassino perfeito, assim como Victor Hicks queria o reconhecimento, né, pela sua pesquisa de enxertos biônicos em pessoas, e ele mesmo também no passado, em detrimento de querer ser o melhor policial, ele relegou, ele botou tudo isso na frente, sabe, na frente da família, na frente do relacionamento dele com a esposa, incluindo aí também o relacionamento dele com a própria filha. E aí tem um desfecho, né, do início da história, que ele fala sobre os 10 mandamentos, e ele diz que deveria existir um 11º, em que os pais deveriam honrar seus filhos, e não apenas o filho honrar pai e mãe. E que nos é mostrado, né, que só é possível cumprir esse mandamento, honrar os seus filhos, se formos capazes de honrarmos nós mesmos. Se não soubermos ser pais antes de vingadores, antes de heróis. E tudo isso, né, nos é mostrado de uma forma bastante melancólica, pois apesar do desfecho, Anne ainda não demonstrou uma melhoria realmente considerável, né? Ela continua no desfecho da história bem fisicamente, mas ainda catatônica, né? Dando pequenos esboços que não são percebidos pelo Nathan Never. E nós vamos agora para a segunda história, que é outra pérola, que é A Hora da Vingança, com o roteiro de Antônio Serra e Frederico Mêmola, com a arte de Exposito Grossi. Essa história, tá, ela, sob diversos aspectos, ela é uma grande homenagem dos autores ao Jack Kirby. E essa história, sem querer entregar muito vamos dizer assim, do seu desfecho, nos será apresentado um novo agente da agência Alpha, que é o Jack O'Ryan, que ele é meio que obrigado, né? Na realidade, o Nathan Never é obrigado a ser parceiro do Jack O'Ryan. E como existe toda uma dinâmica, né, pelo fato do Jack O'Ryan ser todo metódico, quase que um robô, vamos dizer assim, e o fato de o Nathan Never meio que não gostar de trabalhar com ele. Mas o fato é que os autores aqui, né, e aqui tem a participação de um vilão que já apareceu em outras histórias, né, que é o Scotus, junto com o seu filho. Essa história ela vai explorar muito dos relacionamentos familiares, principalmente desenvolvidos pelo Jack Kirby, na saga do Quarto Mundo da DC. É o máximo de spoiler que eu posso entregar para vocês, tá? Então nessa história nós vamos ver uma saga de vingança, né, e de suspense investigativo, forçando Jack e Nathan Never justamente numa investigação, numa intriga envolvendo ciborgues assassinos que estão justamente na caça, né, do Reverendo Scott. Então, isso aí tudo, cara, tem um desfecho pra lá, cara, de simbólico e emblemático, e que vai agregar, né, um novo personagem na gama, né, de personagens ali que orbitam ao redor de Nathan Never. Em sequência, pessoal, nós temos aqui também uma história pra lá de especial, que é Delírio. Essa história, que foi escrita pelo Beppe Wigner, com a arte de Stefano Casini, ela, em paralelo, tá? Ela é mostrada aqui que aconteceu uma empresa, ela está sendo sabotada,
né? Estão acontecendo alguns atentados e tudo, e isso vai levantar uma investigação, né? Sendo levado aí pela equipe Agência Alpha, incluindo aí o novo integrante, né? O Jack e tudo, e que vai nos levar, curiosamente, de novo, né? Ao passado de Nathan Never e também a um pouquinho trabalhar melhor também aí, né? Fazendo com que a gente conheça um pouquinho mais também o novo agente, o Jack Ryan. Só que o mais interessante de toda essa história aqui, pessoal, é que em determinado momento a vida do Nathan Never vai ficar por um fio, ele vai ficar em coma. E aí, rememorando os poderes descobertos, né, pela doutora do Chateau, referente às habilidades especiais da Anne, né, isso vai ser fundamental para que ela, de alguma forma, estabeleça um elo mental, né? Existe um resgate aí, meio aí também, dela estabelecer um elo mental com seu pai. Isso aí vai dar um charme todo especial para a história, em paralelo à história também de origem, né, e do personagem do Jack Ryan e esse fator lúdico do relacionamento do Nathan Never com sua filha. Cara, esse desenvolvimento tá simplesmente espetacular, cara. E assim, somos apresentados a história extra, tá? Essa história extra, Jogos de Guerra, tem todo um texto do Sérgio Bonelli explicando, né, a origem dela, de onde ela veio e tudo. É uma história curta, com uma arte extremamente eficiente e com um desfecho, sabe? Aquela história que, apesar de curta, se encerra por si só, explorando um pouquinho desse universo tecnológico, né, do qual Nathan Never vive. O que só abrilhanta, né, a história, nos deixando com aquele gostinho de quero mais, né? Olha só, deixa eu botar aqui para vocês. Olha como é que ficam aqui os volumes emparelhados, olha, o anterior e o sétimo. Para variar, né, a edição vem com o seu devido marca-páginas personalizado e a 8ª edição, né, também com histórias inéditas, como eu falei para vocês. Dessa vez, a campanha do volume 8 está disponível numa outra plataforma, na plataforma nova, né, recente, de financiamento coletivo, que é a Origo Crowd. Lá na Origo Crowd, eu vou deixar o link na descrição, vocês podem participar da campanha do lançamento do volume 8 e, pasmem, pessoal, a Editora Futuro está publicando também, sabe, em paralelo ao volume 8, um volume com um prelúdio, né, contando ainda mais coisa da história do Nathan Never, a saga Ano Zero. Então, imperdível, tá? Tudo isso está disponível lá na plataforma da Origo Comics. E se vocês quiserem adquirir os volumes anteriores de Nathan Never, vocês podem acessar no site da Editora Futuro, que estão no link também do vídeo. Pessoal, sobre diversos aspectos, como eu falei para vocês, por conta, sabe, do desfecho da origem, né, da história do 11º mandamento, né, desfecho um pouquinho da história emblemática, uma das melhores histórias do Nathan Never, considerada pelos fãs, inclusive. Sabe, a história que faz vamos dizer assim, a homenagem ao Jack Kirby, a história que mostra um pouquinho do elo entre pai e filha, trabalhando um pouquinho mais aquilo que havia sido trabalhado na primeira história do 11º mandamento, ou seja, a história Delírio não deixa de ser também uma continuação, sabe, e você receber de braços abertos aí um novo personagem, né, na história Hora da Vingança, tudo isso já seria já fecharia um volume perfeito, hermeticamente falando. E aí, quando você vê, você ainda tem mais uma história extra, divertidíssima, sabe, cheia de ação, jogos de guerra. Cara, isso pra mim fez com que a edição número 7 fosse, pra mim até agora, a melhor história. Veja bem, todas são excelentes. Essa aqui, cara, pra mim foi a melhor, por conta de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês. Mas me digam aí, gostaram também dessa edição? Já conheciam a história da origem do Nathan Never por outras editoras? Deixem aí nos comentários que essa informação ela é muito importante pra gente aqui. E aguardem, né? Porque obviamente vamos trazer mais coisas de Nathan Never, dentre elas uma edição especial publicada também pela Editora Futuro com, adivinhem só, uma coisa que todo mundo aqui adora. Crossover, Nathan Never com Martin Mister. E meu amigo, minha amiga, se você não estiver fazendo nada, vá ler um bom gibi. Italiano, por que não? Até a próxima.